Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Nós somos do grupo 1 do VitalWork e a gente vai apresentar a nossa proposta da GenT. Bom, nossa introdução a gente tem que primeiro contextualizar. A gente sabe que o mercado de saúde ocupacional e de bem-estar vem crescido gradualmente no Brasil. E muito disso acontece por conta do aumento de doenças relacionadas ao trabalho, como burnout, ansiedade, depressão, estresse, enfim. E segundo a OMS, esses transtornos estão entre as principais causas de afastamento laboral no mundo. Isso gera impactos gigantescos na produtividade das empresas, né? Tanto por falta de venda e tanto por custos gerados que a empresa terá que arcar. E no cenário atual, dados do Ministério da Previdência Social mostram que somente em 2024 foram registrados quase 500 mil de afastamentos por essas questões. E nesse contexto, a gente tem que exaltar a atuação da professora Carla Amploga. Ela é docente da Universidade de Brasília, psicóloga, mestre e doutora em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações, com foco na psicodinâmica do trabalho, qualidade de vida no trabalho também. E as pesquisas que foram feitas por ela apontaram que muitas empresas brasileiras não possuem ferramentas ou não possuem ferramentas boas para que possa ter um monitoramento do bem-estar dos seus colaboradores. Com essa constatação, ela viu uma oportunidade de desenvolver uma solução tecnológica para isso, voltada, né, a promover o bem-estar no ambiente laboral. Vai passar. Bom, os desafios atuais são muitas empresas, elas têm dificuldades em diagnosticar e agir sobre os fatores que afetam a qualidade de vida no trabalho. E essa ausência dos indicadores de saúde ocupacional e o monitoramento contínuo, a falta deles impede a avaliação precisa do clima organizacional. Existem também outras coisas, como a falta de insumos e recursos, o que aumenta a sobrecarga dos colaboradores e diminui a eficiência. E assim, o ambiente laboral fica marcado, muitas vezes, por um clima negativo. E esses fatores repercutem muito sobre os colaboradores, a falta de comunicação também, a sobrecarga, o estresse, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem o problema de que muitos têm resistência em conversar sobre saúde laboral, porque há casos de represália ou, enfim, contra os colaboradores quando os feedbacks eles não são de fato anônimos. Esses problemas comprometem a experiência do empregado e a sustentabilidade do negócio, enfraquecendo a imagem da empresa, sua capacidade de produção e, consequentemente, seus resultados. Há também alguns outros desafios que são técnicos, vamos dizer assim, que o aplicativo ele tem que ser algo seguro, mantendo a anonimidade dos colaboradores, através da LGPD, e também estimular a participação frequente dos colaboradores para que informem o que está acontecendo dentro da empresa, né? E ter essa rastreabilidade de informações do que ocorre. E também coletar, tratar essas informações e também os gestores conseguirem visualizar e comparar os dados de saúde laboral dentro da sua empresa para que eles possam ter ações mais práticas. Bom, agora eu vou passar para a Ingrid para falar sobre nosso público-alvo. Boa noite. Nosso público-alvo principal é dividido em 4 diferentes perfis, que são os gestores, os colaboradores, os agentes dos recursos humanos, os consultores e os psicólogos. Os gestores, eles buscam ferramentas para poder, identificar
o clima e poder melhorar a produtividade do trabalho. Os colaboradores é nosso perfil mais divergente de idades. E nesse, tipo, é bem mais difícil, tipo, para eles conseguirem hum, falar sobre os problemas que enfrentam no trabalho. E os psicólogos é para utilizar os dados estruturados do projeto e com isso conseguir organizar melhor. E o agente dos recursos humanos, ele é meio que o meio termo entre os gestores e os colaboradores, para poder fazer essa ponte entre os dois, para poder melhorar o ambiente. A nossa solução é, a gente quer desenvolver uma plataforma digital que contém esse anonimato com a conformidade das Lei Geral de Proteção de Dados. E é dividido em três principais soluções, que é coleta anônima, análise inteligente e planos de ação. Temos como objetivo geral promover um ambiente de trabalho mais saudável por meio da plataforma Gentim, que coleta, analisa e apresenta dados sobre o bem-estar organizacional. Nesse objetivo geral, a gente dividiu em 6 objetivos específicos, que é mensurar continuamente a percepção dos colaboradores sobre saúde física, mental, ergonômica, relacional e interpessoal, fornecer indicadores para apoiar gestores e RH na tomada e os recursos humanos na tomada de decisões, garantir a confidencialidade das informações dos colaboradores, evitando retaliações e fortalecendo a confiança do processo. Apoiar a definição de planos de ação baseados em evidências, promovendo melhorias contínuas no ambiente laboral, promover engajamento dos colaboradores por meio de notificações, dicas de autocuidado e recursos de feedback, e aumentando a capacidade de consultas psicológicas, enfermeiros, médicos e engenheiros do trabalho de realizar diagnósticos e ações mais estruturais. A característica da solução da plataforma oferecerá características, questionários anônimos e acessíveis sobre a saúde e o bem-estar, dashboards e relatórios interativos com indicadores e históricos, segurança e conformidade com a LGPD e planos de ação sugeridos a partir de dados coletados, engajamento contínuo com notificações e dicas personalizadas, e suporte a diagnósticos especializados para consultores e profissionais da área. Olá, boa noite, eu sou o Pedro. Eu vou falar sobre a pesquisa de mercado e a vantagem competitiva do nosso projeto. Bom, atualmente no mercado existem algumas plataformas já existentes, como a Pure Sensibly e a Pure Analytics. Porém, elas são plataformas de custo elevado e de alta complexidade para empresas pequenas ou de baixo porte. Então, a nossa vantagem competitiva é oferecer um modelo acessível para essas empresas, oferecer um foco absoluto de anonimato, dica de altos cuidados integrados, então a pessoa, dependendo do próprio perfil da empresa, vai ter essas alterações. Vai ser um aplicativo mobile, então podemos dizer que vai ser bem acesso pelos colaboradores e vai oferecer também um plano de ação baseado em evidências. Isso, toda essa vantagem competitiva que nossa solução vai oferecer, vai impactar diretamente no negócio e no cliente propriamente. Por quê? Pode passar o slide. Ele vai ter uma maior produtividade, então ele vai ter maior engajamento, porque vai oferecer um ambiente de trabalho e de bem-estar muito bom, vai conseguir atrair e reter talentos, porque afinal o ambiente de trabalho é bom, e também vai ter uma base de dados estruturados para futuros planos. Então, ele vai poder projetar, ter uma perspectiva do que a empresa pode vir a ser em questão de ambiente de trabalho. Boa noite, eu sou o João e eu vou falar um pouco sobre as estratégias que a gente priorizou. A gente escolheu a abordagem ágil, adaptativa, com o Scrum e a agilidade do RAD também, que vai garantir para a gente ciclos de entregas curtos e a validação contínua, né? E a nossa justificativa, o motivo de a gente ter escolhido foi porque essa abordagem permite a gente a fazer entregas rápidas,
com prototipação contínua e adaptação dinâmica, atendendo diferentes perfis de usuários. E a gente usou como comparação, no lugar do Scrum Hard, a gente comparou com o Scrum XP, que ele tem um foco maior em qualidade técnica, mas ele tem menos velocidade de prototipação e envolvimento direto de usuários, né? E os principais benefícios que a gente tem no Scrum Hard são os ciclos curtos de entrega e prototipação funcional, como já falei, validação constante com stakeholders, flexibilidade diante de mudanças de requisitos e o foco em valor e inovação acelerada. Vou falar agora, pode passar isso, um pouco mais do nosso cronograma. As sprints 1 e 2 vão ser basicamente sobre definição da abordagem, configuração de ambiente e licitação de requisitos. As sprints, deixa eu passar o meu aqui, 3 a 5 são desenvolvimento das páginas principais, funcionalidades de gerência e entrega do primeiro protótipo. Das sprints 6 até a 10, nós vamos fazer o dashboard atualizado, sistemas de notificações, relatórios em PDF, planos de ações automáticos. E finalizando com as sprints 11 e 12, serão os testes de cobertura, ajustes finais e a entrega da versão final já em produção. E é isso. Eu vou falar um Aí você- pouco sobre as comunicações que o nosso time utiliza. A principal é o Microsoft Teams, que é por onde nós fazemos nossas reuniões formais, tanto entre nosso grupo quanto com a cliente. O Miro, que é um site onde nós vamos colocar o nosso modelo Kanban, então vamos realizar o backlog lá, acompanhar as sprints por lá também. E o WhatsApp para troca de mensagens diárias, tirar dúvidas e para ser uma troca mais dinâmica de comunicação. Os processos de validação, ele é uma parte muito importante do nosso projeto para garantir que ele realmente seja entregue funcionando nas datas esperadas, né? Então, nós temos a validação dos protótipos, como nós estamos no método Scrum Hard, nós vamos ter bastantes protótipos para entregar e bastantes funcionalidades, então elas têm que ser validadas pela cliente. A validação de usabilidade e os testes funcionais também sendo validados pelo cliente. Validação por sprint, cada sprint vai gerar uma funcionalidade nova, um incremento, então a gente vai ter que mostrar também, e a validação final do protótipo já pronto. As lições aprendidas nessa unidade, nós tivemos bastante dificuldade no início em comunicação da própria equipe, então definir o que cada um vai fazer, com que parte cada um vai ficar, foi meio corrido, não que tenha sido difícil, é só porque o tempo foi apertado e a gente acabou se confundindo um pouco. A comunicação com a cliente foi um pouco complicada, porque por ela ser professora e ter uma vida bastante corrida, a gente tem poucas datas e horários que coincidem com o nosso, então para a gente fazer uma reunião com ela. E também tivemos algumas dificuldades com as tecnologias que nós iríamos usar, mas depois de discutir bastante entre a própria equipe, a gente decidiu por usar o Python para o back-end, o Flutter e Dart para o front-end e o PostgreSQL para o banco de dados. E essa foi a nossa apresentação do projeto Genti.